Uma jovem bilionária assiste ao funeral do marido e repara numa menina com um bebê a rezar ao lado do caixão. Quando se apercebe do que a criança está a dizer, não consegue conter as lágrimas. Senhora Silva. Mariana levantou os olhos do ecrã do seu portátil, onde revia os mais recentes relatórios financeiros da sua empresa farmacêutica. A sua assistente estava à porta da sala de reuniões, segurando o telefone com uma expressão que fez o estômago de Mariana gelar. É do Hospital Central. Dizem que é urgente. O tempo pareceu abrandar enquanto ela levava o telefone ao ouvido. O executivo que apresentava as projeções financeiras parou de falar e o silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Senhora Silva. A voz do outro lado era grave e cautelosa. Daqui fala o Dr. Rui Costa, do Hospital Central. Houve um acidente de viação envolvendo o seu marido, Diogo Ferreira. A situação é crítica. Precisamos que venha imediatamente. Acidente. A palavra saiu como um sussurro. O que quer dizer com acidente? Eu tomei café com ele há 2 horas. Senhora Silva, por favor, venha o mais depressa possível. Ele está em cirurgia neste momento. Mariana levantou-se tão abruptamente que a sua cadeira tombou atrás de si. As suas pernas tremiam, mas ela forçou-se a permanecer de pé. Estou a caminho. Por favor, diga-lhe que estou a chegar. A viagem até ao hospital foi uma tortura. Cada segundo parecia uma eternidade. Mariana alternava entre orações silenciosas e mensagens desesperadas para o telemóvel de Diogo, que permanecia em silêncio. O seu motorista quebrou todos os limites de velocidade possíveis. Mas, ainda assim, o tempo arrastava-se com uma crueldade implacável. As portas automáticas do hospital abriram-se com um silvo que soou como um presságio. O cheiro antisséptico e desinfetante atingiu-a como uma bufetada. Uma enfermeira esperava na recepção como se soubesse exatamente quem era Mariana. A esposa do homem que lutava pela vida a poucas salas de distância. Por aqui, senhora Silva. A sala de espera reservada para onde foi conduzida estava decorada com pinturas abstratas e poltronas que tentavam, sem sucesso, parecer acolhedoras. Mariana recusou-se a sentar. Os seus sapatos de salto alto de grife marcavam um ritmo frenético no chão enquanto ela passeava de um lado para o outro. O tempo transformou-se numa entidade cruel e viscosa. Os minutos arrastavam-se como horas. O tic-tac do relógio na parede parecia troçar da sua angústia. Quando a porta finalmente se abriu, Mariana soube. Soube antes de ver a expressão no rosto do médico. Soube antes de ele abrir a boca. Soube antes de ouvir as palavras que iriam estilhaçar o seu mundo. Senhora Silva. O Dr. Rui Costa retirou a sua touca cirúrgica. Os seus olhos estavam cheios de uma compaixão que ela não queria ver. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A colisão foi extremamente severa. Os danos internos eram demasiado extensos. Lamento, mas o seu marido não sobreviveu aos ferimentos. O mundo não desmoronou com um estrondo. Desintegrou-se em silêncio. Não. A palavra escapou dos seus lábios como uma oração tardia. Não, isto não está a acontecer. Preciso de o ver. Preciso de... Senhora Silva. O médico deu um passo na sua direção, mas ela recuou. O Diogo não pode ter partido. Ele tem uma reunião hoje à noite. Com investidores, ele nunca falta a reuniões. Ele. As palavras morreram-lhe na garganta quando o médico gentilmente pegou nas suas mãos. As suas palavras seguintes finalmente quebraram a última barreira da sua negação. Se quiser despedir-se, agora é o momento. O corredor até ao quarto onde Diogo jazia parecia interminável. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando finalmente chegou à porta, Mariana hesitou. Do outro lado estava a confirmação de um pesadelo do qual nunca acordaria completamente. Diogo parecia estar a dormir. O seu rosto estava sereno, quase como se pudesse abrir os olhos a qualquer momento e lançar aquele sorriso que lhe conquistara o coração anos antes. Mas o silêncio era demasiado alto. A ausência de movimento demasiado devastadora. Amo-te, sussurrou ela, tocando na sua face ainda quente. Por favor, volta para mim. Mas Diogo Ferreira, 35 anos, o seu marido, o seu parceiro, o seu melhor amigo, tinha partido. As horas seguintes foram um borrão de papelada e condolências. Mariana assinou documentos sem os ler, respondeu a perguntas sem as processar e moveu-se como um autómato pelos corredores do hospital até que finalmente se viu sozinha na sua quinta. O silêncio era ensurdecedor.
Cada divisão guardava memórias que agora pareciam lâminas afiadas contra o seu coração. A sua chávena de café ainda estava no lava-loiça com a marca do seu batom onde ele a deixara naquela manhã. O seu blazer favorito ainda estava atirado sobre o sofá, à espera de ser usado novamente. A sua colónia ainda pairava no ar. Um fantasma cruel de tudo o que ela tinha perdido. Mariana vagueou pelos corredores como uma sombra, tocando em objetos que agora, de repente, carregavam o peso de uma vida inteira. No seu quarto, o lado da cama de Diogo ainda estava desarrumado. Ele dizia sempre que a faria mais tarde. No armário, as suas gravatas estavam arrumadas por cor, um hábito que ela costumava achar adorável e irritante. Quando chegou ao escritório dele, as suas pernas finalmente cederam. O portátil ainda estava aberto, exibindo o último e-mail que ele tinha escrito. O protetor de ecrã alternava entre fotos deles. Momentos congelados de felicidade que agora pareciam pertencer a outra vida. A noite caiu sobre a quinta dos Ferreira, envolvendo-a em sombras que dançavam nas paredes. Em algum lugar, um relógio contava a passagem implacável do tempo, lembrando-a de que o mundo continuava a girar, embora o seu tivesse parado completamente. Mariana Silva, 29 anos, CEO de uma das maiores empresas farmacêuticas do país, bilionária e agora viúva, sentou-se no chão do escritório do seu marido até ao amanhecer, rodeada por fragmentos de uma vida que fora brutalmente interrompida. Em breve teria de enfrentar o mundo exterior, fazer telefonemas, organizar um funeral, lidar com advogados e testamentos. Mas, naquele momento, envolvida pela escuridão e pelo silêncio, permitiu-se existir apenas no vazio entre o que foi e o que seria, entre o último âmbito da manhã e o primeiro dia do resto da sua vida sem Diogo. Os 2 dias que se seguiram à morte de Diogo passaram como um sonho febril. Mariana movia-se entre telefonemas, preparativos para o funeral e visitas do advogado da família como se estivesse a ver tudo através de um vidro fosco. A decisão de realizar o velório na quinta surgiu naturalmente. Diogo dizia sempre que a casa deveria ser um lugar para encontros, para a vida. A manhã do velório amanheceu ironicamente soalheira. Da janela do seu quarto, Mariana observou enquanto a agência funerária transformava o grande salão principal. O piano de cauda, onde Diogo tinha tentado e falhado aprender a tocar, foi afastado para dar lugar ao caixão de mogno polido. Senhora Silva. A voz gentil da sua governanta trouxe-a de volta à realidade. Os floristas chegaram com os arranjos. Mariana acenou mecanicamente, os dedos a torcer inconscientemente a sua aliança de casamento. Lírios brancos, as flores favoritas de Diogo. Ele dizia sempre que o seu perfume lhe lembrava o jardim da sua mãe. À medida que a manhã avançava, a quinta começou a encher-se. O eco dos saltos altos no mármore e as condolências sussurradas ressoavam pelos corredores. Mariana reconhecia todos os rostos. CEOs, investidores, políticos, toda a elite empresarial e social, todos impecavelmente vestidos de preto, todos com expressões cuidadosamente solenes. Jennifer Darling, a esposa do presidente do conselho, abraçou-a. Que terrível tragédia! Uma perda inestimável para o mercado. O vice-presidente de uma empresa concorrente apertou-lhe a mão. O Diogo era um visionário. As palavras escorregavam por ela sem a atingir. Cada abraço, cada aperto de mão, cada lamento muito soava vazio, mecânico. Mariana deu por si a observar as interações como se estivesse a assistir a uma peça mal ensaiada. Havia um grupo de investidores a discutir discretamente as implicações da morte de Diogo na Bolsa de Valores. Mais à frente, executivos trocavam cartões de visita, aproveitando a oportunidade para fazer networking. Sentindo-se sufocada pela hipocrisia de tudo aquilo, Mariana procurou refúgio atrás de uma das colunas do salão. De lá, tinha uma vista parcial do caixão onde Diogo jazia, rodeado por arranjos de lírios que agora pareciam absurdamente ostentosos. O murmúrio constante de vozes foi interrompido por uma pequena comoção perto da entrada. Mariana inclinou-se ligeiramente para a frente, curiosa, e então viu-a. Uma menina pequena, não mais velha que 4 anos, atravessava o salão carregando um bebê nos braços. Os seus pés descalços não faziam barulho contra o mármore italiano, e as suas roupas gastas contrastavam dramaticamente com os fatos caros e os vestidos de grife à sua volta. O bebê, igualmente mal vestido, dormia pacificamente nos seus braços. Mariana susteve a respiração, cativada pela cena surreal. A criança movia-se com uma determinação impressionante para alguém tão jovem, ignorando os olhares escandalizados dos convidados. O seu cabelo escuro, mal preso num rabo de cavalo desarrumado, balançava a cada passo. Quando chegou ao caixão, a pequena ajustou cuidadosamente o bebê nos braços antes de se ajoelhar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se todos os presentes tivessem sido enfeitiçados pela presença inesperada desta criança. Obrigada por seres o nosso herói, tio Diogo. A voz da criança, clara e doce,
Ecoou no salão silencioso. Agora és um anjo no céu. Mariana sentiu as lágrimas rolarem pelo seu rosto antes mesmo de se aperceber que estava a chorar. Havia algo na simplicidade daquelas palavras, na sinceridade absoluta daquela pequena voz que perfurou a dormência que sentia desde a morte de Diogo. O bebê nos braços da menina mexeu-se, soltando um pequeno suspiro. Ela ajustou com um cuidado profundamente comovente, murmurando algo suave que Mariana não conseguiu ouvir. Compelida por um impulso que não conseguia explicar, Mariana saiu do seu esconderijo. As suas pernas tremiam enquanto se aproximava das crianças, mas antes que pudesse alcançá-las, uma torrente de vozes escandalizadas quebrou o encanto do momento. Quem deixou estas crianças entrar? Onde está a segurança? Alguém chama o porteiro. No breve momento de confusão que se seguiu, a menina levantou-se com uma agilidade surpreendente. Os seus olhos encontraram os de Mariana por um instante. Olhos grandes e escuros que carregavam uma sabedoria muito para além dos seus anos. Depois, tal como aparecera, desapareceu na multidão de pernas bem vestidas, levando o bebê com ela. Mariana. A voz da sua assistente pessoal veio de perto. Estás bem? Não te preocupes. Já chamámos a segurança para lidar com a situação. Mas Mariana mal a ouviu. Os seus olhos permaneceram fixos no local onde as crianças tinham desaparecido. Quem eram elas? Como conheciam o Diogo? E por que lhe chamavam tio? E porque, pela primeira vez desde aquele telefonema fatídico do hospital, o seu coração sentia algo que não fosse dor. O resto do velório passou num borrão na sua memória. Mariana cumpriu mecanicamente o seu papel de viúva enlutada, aceitando condolências e agradecendo às pessoas por terem vindo. Mas a sua mente continuava a regressar àquele momento. A imagem da pequena menina descalça, o bebê a dormir nos seus braços, e a pureza daquela simples oração. Quando a noite finalmente caiu e o último convidado partiu, Mariana encontrou-se novamente sozinha na quinta silenciosa. Aproximou-se do caixão, agora rodeada apenas por lírios que começavam a murchar lentamente. Os seus dedos traçaram gentilmente o rosto sereno de Diogo. Quem eram eles, Diogo? Sussurrou ela para o silêncio. O que mais não me contaste? A pergunta ficou sem resposta, e quando pelos corredores vazios da quinta. Mas algo tinha mudado. No lugar da dormência que a consumira nos últimos dias, Mariana sentia uma curiosidade ardente, uma necessidade quase física de descobrir a verdade por trás daquelas crianças misteriosas. Enquanto subia as escadas para o seu quarto solitário, Mariana sabia que não conseguiria descansar até resolver este mistério. As palavras da menina ecoavam na sua mente: o nosso herói, tio Diogo. Que tipo de herói tinha sido o seu marido? E para quem? A resposta a essas perguntas mudaria a sua vida para sempre, embora ela ainda não o soubesse. Por agora, tudo o que tinha eram perguntas sem resposta e a memória da oração de uma criança que, de alguma forma, começara a derreter o gelo que envolvia o seu coração desde a morte de Diogo. A imagem das duas crianças não saía dos pensamentos de Mariana. 3 dias após o funeral, deu por si a vasculhar o escritório de Diogo pela terceira vez, à procura de qualquer pista que a pudesse levar até elas. Extratos bancários, notas aleatórias, recibos, qualquer coisa que explicasse a ligação entre o seu marido e aquelas crianças misteriosas. Marcos, disse ela no intercomunicador para o seu motorista. Por favor, prepare o carro. Vamos fazer algumas visitas. Mariana tinha memorizado a rota diária de Diogo, revendo o histórico do GPS do seu carro. Havia um desvio recorrente no seu horário, sempre às terças e quintas-feiras. O destino, uma farmácia na zona comercial da cidade. A farmácia central era diferente das farmácias de luxo que Mariana costumava frequentar. A tabuleta estava desbotada e um sino velho tilintou quando ela empurrou a porta de vidro. O ar-condicionado zumbia alto, lutando contra o calor da manhã. Posso ajudar? Perguntou o farmacêutico. Um homem de meia-idade com óculos de aros grossos, que mal levantou os olhos dos seus papéis. Sim. Mariana ajustou a sua mala de grife no ombro, sentindo-se estranhamente deslocada. Sou Mariana Silva. O nome teve um efeito imediato. A cabeça do homem ergueu-se de repente, os seus olhos arregalando-se em reconhecimento. Senhora Silva, eu. Lamento muito a sua perda. Obrigada. Ela aproximou-se do balcão, mantendo a voz baixa. Preciso de informações sobre os medicamentos que o meu marido costumava comprar aqui. O farmacêutico, Paulo Gomes, segundo o seu crachá, empalideceu visivelmente. Senhora Silva, eu. Há questões de confidencialidade. Eram medicamentos pediátricos, não eram? Insistiu Mariana, a voz a tremer ligeiramente.
Para um bebê. Paulo retirou os óculos, limpando-os nervosamente com a bainha da sua bata de laboratório. O seu marido. Ele pediu discrição absoluta. E agora ele partiu. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Mariana respirou fundo, suavizando o tom. Por favor, preciso de saber. O homem hesitou por um longo momento antes de suspirar pesadamente. Eram medicamentos pediátricos especializados, muito caros. O Sr. Ferreira pagava em dinheiro e pedia sempre que não houvesse registro em seu nome. Que tipo de medicamentos? Eram para uma condição autoimune rara, disse Paulo, baixando a voz. O tipo de medicação que poucos podem pagar. O seu marido, ele era um bom homem, senhora Silva. Um homem muito bom. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Diogo, o seu Diogo, a guardar segredos tão profundos. Havia uma morada de entrega. Ele levantava-os sempre pessoalmente. Paulo hesitou novamente. Mas uma vez houve uma emergência. Tive de os entregar. Ele rabiscou algo num pedaço de papel. Bairro da Ribeira, na Zona Leste. O bairro da Ribeira era um bairro operário a quilómetros de distância do mundo de quintas e carros de luxo que Mariana habitava. Quando o seu motorista parou em frente à morada indicada, ela quase não conseguiu acreditar. O prédio de habitação era velho, de 3 andares, com tinta a descascar que outrora devia ter sido branca. Senhora Silva. Marcos soou preocupado através do espelho retrovisor. Tem a certeza de que quer entrar? Mariana acenou, ajustando os óculos de sol. O hall de entrada cheirava a mofo e a produtos de limpeza baratos. Uma senhora idosa varria o chão, cantarolando baixinho para si mesma. Com licença, chamou Mariana suavemente. Estou à procura de... A senhora levantou o olhar e algo no seu olhar fez Mariana parar. Era um olhar de reconhecimento. A senhora idosa apoiou-se na sua vassoura. A senhora é a esposa do senhor Ferreira. O coração de Mariana acelerou. Conhecia-o. Claro que conhecia. Um homem tão bom. A mulher, Maria Antunes, como se apresentou, apontou para o 3º andar. Apartamento 302. Ele alugou para as crianças. As crianças. Mariana mal conseguia evitar que a sua voz tremesse. Uma menina e um bebê. Maria Antunes acenou lentamente. Anjos, aquelas crianças. A pequena Beatriz, tão crescida para a sua idade. E o bebê Gonçalo, sempre tão doente. Os seus olhos entristeceram-se com uma dor antiga. O seu marido foi uma bênção para eles. Como? Mariana engoliu em seco. Como é que eles se conheceram? Isso não sei, querida. Um dia ele apareceu, alugou o apartamento, pagou 6 meses adiantados. Vinha todas as terças e quintas-feiras. A mulher voltou a varrer. Mas não devia dizer mais nada. Ele pedia sempre discrição, sabe? Mariana subiu as escadas como se estivesse em transe, os seus saltos altos a ecoar nos degraus de cimento. 3º andar, apartamento 302. A porta era simples, de madeira barata com uma fechadura que já vira melhores dias. Bateu uma vez, depois outra. Silêncio. Saíram cedo hoje. A voz de Maria Antunes subiu de baixo. Saem sempre cedo. Mariana pressionou a testa contra a porta fria, deixando as lágrimas finalmente escorrerem pelo seu rosto. Nalgum lugar, por trás daquela porta, estava a vida secreta de Diogo, uma vida de bondade e compaixão que ele mantivera escondida dela. Porquê, Diogo? Sussurrou ela para o silêncio. Porque não me contaste? O sol começava a pôr-se quando Mariana finalmente regressou à sua quinta. As descobertas daquele dia pesavam na sua mente como pedras preciosas e dolorosas. O seu marido, o homem que ela pensava conhecer tão bem, tinha uma vida paralela de generosidade secreta. Sentada no seu escritório luxuoso, Mariana abriu o seu portátil e começou a tomar notas. Medicamentos caros, apartamento alugado, visitas regulares, uma menina chamada Beatriz, um bebê chamado Gonçalo. Cada pedaço de informação era um fragmento de um puzzle que ela estava determinada a resolver. Vou encontrá-los, prometeu ela à foto de Diogo na sua secretária. E vou perceber porque os mantiveste em segredo. A noite caiu sobre a quinta dos Ferreira, mas Mariana permaneceu no seu escritório, rodeada de notas e perguntas sem resposta. Nalgum lugar da cidade, num pequeno apartamento no 3º andar de um prédio degradado, 2 crianças misteriosas guardavam o segredo dos atos silenciosos de bondade de Diogo Ferreira.
E Mariana estava determinada a descobrir toda a verdade. Mariana estacionou o seu carro de luxo em frente ao prédio degradado no bairro da Ribeira. O contraste entre o seu veículo brilhante e os arredores dilapidados não podia ser mais gritante. Hesitou por um momento, as mãos ainda a agarrar o volante enquanto observava a entrada do prédio através do para-brisas. Era uma manhã de terça-feira, e Mariana tinha escolhido este dia específico com base na informação que reunira sobre a rotina de Diogo. Se os seus cálculos estivessem corretos, as crianças deveriam estar agora no apartamento. Com uma respiração profunda, saiu finalmente do carro, ajustando o seu blazer de grife e alisando rugas imaginárias na sua saia. Os seus sapatos de salto alto ecoaram no cimento rachado da calçada enquanto se aproximava da entrada. O hall de entrada estava exatamente como se lembrava da sua visita anterior. O cheiro a mofo misturado com produtos de limpeza baratos, paredes a descascar, chão gasto. Desta vez, Maria Antunes não estava à vista, e Mariana agradeceu. Não tinha a certeza de que conseguiria lidar com mais perguntas ou olhares de pena agora. Subindo as escadas, Mariana sentiu o coração bater mais depressa a cada passo. O que diria quando chegasse lá? Como reagiriam as crianças? E, mais importante, estaria ela verdadeiramente preparada para as respostas que poderia encontrar? Chegando ao terceiro andar, parou em frente ao apartamento 302. Por um momento, ficou parada, apenas a ouvir. Do outro lado da porta, conseguia ouvir o som baixo de uma televisão e o que parecia ser um murmúrio suave e infantil. Mariana respirou fundo, levantou a mão e bateu 3 vezes. O silêncio que se seguiu foi tão completo que Mariana conseguia ouvir o seu próprio batimento cardíaco. Depois, passos leves aproximaram-se da porta. Quem é? Perguntou uma vozinha cautelosa do outro lado. Mariana engoliu em seco. O meu nome é Mariana. Mariana Silva. Eu. Era a esposa do Diogo. Houve uma pausa, depois o som de várias fechaduras a serem destrancadas. A porta abriu-se lentamente, revelando a mesma menina que Mariana vira no funeral, Beatriz. Os olhos da menina arregalaram-se em reconhecimento. És a senhora bonita das fotos do tio Diogo, disse ela, a voz uma mistura de surpresa e cautela. Mariana sentiu um nó formar-se na garganta. Sim, sou eu. Posso entrar? Beatriz hesitou por um momento, os seus olhos escuros a estudar Mariana atentamente. Depois, lentamente, abriu mais a porta e afastou-se. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente acolhedor. As paredes, embora claramente velhas, estavam pintadas de um amarelo suave. Um sofá gasto, mas limpo, ocupava a maior parte da sala de estar, e uma pequena televisão passava desenhos animados a um volume baixo. No canto, um berço simples continha um bebê a dormir, Gonçalo. Ele acabou de adormecer, explicou Beatriz em voz baixa, fechando a porta atrás de Mariana. Teve uma noite difícil. Mariana acenou, sem palavras. O seu olhar vagueou pela sala, absorvendo cada detalhe. Na pequena mesa de centro, reparou em alguns livros infantis e, ao lado deles, frascos de medicamentos que reconheceu como sendo extremamente caros. Estão ambos bem? Conseguiu finalmente perguntar Mariana, a voz a tremer. Beatriz olhou para ela com uma intensidade muito para além dos seus poucos anos. Estamos a aguentar-nos, respondeu ela simplesmente. Depois, como se lembrasse de algo importante, acrescentou, lamento pelo tio Diogo. Ele era muito bom para nós. As palavras da menina foram como uma flecha direta ao coração de Mariana. Sentiu as lágrimas a formarem-se nos seus olhos, mas conteve-as. Podes contar-me sobre ele? Sobre como se conheceram? Beatriz gesticulou em direção ao sofá, e Mariana sentou-se. A menina acomodou-se na outra ponta, puxando os joelhos contra o peito numa postura que a fazia parecer ainda mais pequena. Foi numa noite de chuva, começou Beatriz, a voz suave mas firme. O Gonçalo estava muito doente. Tinha febre alta, e eu não sabia o que fazer. Estávamos à procura de comida atrás de um restaurante quando o tio Diogo nos encontrou. Mariana ouvia, hipnotizada, enquanto Beatriz relatava os acontecimentos daquela noite fatídica. A menina descreveu como Diogo, saindo tarde do trabalho, os avistou a remexer em sacos de lixo, como ele, em vez de simplesmente passar ao lado ou chamar as autoridades, parou para ver se precisavam de ajuda. Ele viu que o Gonçalo estava a arder em febre, continuou Beatriz, os olhos distantes, como se revivesse a cena. Ele não hesitou um segundo. Levou-o diretamente para o hospital. A história que se seguiu foi um testemunho da bondade e compaixão de Diogo. Ele não só pagou pelo tratamento de Gonçalo, mas também garantiu que Beatriz recebesse cuidados médicos.
Nos dias que se seguiram, enquanto Gonçalo recuperava no hospital, Diogo dedicou-se a aprender mais sobre a situação das crianças. Os nossos pais morreram num acidente de carro, explicou Beatriz, a voz a tremer ligeiramente. Não tínhamos mais ninguém. Os serviços sociais queriam separar-nos, enviar o Gonçalo para uma família e eu para outra. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Ele é tudo o que me resta. Mariana sentiu o coração apertar-se. A coragem e determinação desta menina eram impressionantes e desoladoras. Foi então que o tio Diogo teve a ideia deste apartamento, continuou Beatriz, gesticulando ao redor. Ele disse que seria o nosso segredo, que nos ajudaria até pudermos ficar legalmente juntos. Enquanto Beatriz falava, Mariana começou a compreender a extensão do envolvimento de Diogo. Ele não tinha apenas fornecido um lar para as crianças. Tinha também garantido que tivessem tudo o que precisavam: comida, roupa, brinquedos e, mais importante, os medicamentos caros de que Gonçalo precisava para a sua condição. Ele vinha visitar-nos sempre que podia, disse Beatriz, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Às vezes trazia presentes, livros para mim, brinquedos para o Gonçalo, mas a melhor parte era quando ele ficava aqui a brincar connosco ou a ler histórias. Mariana ouvia, chocada e comovida. Este era um lado de Diogo que ela nunca conhecera. Um homem capaz de tal generosidade e amor, disposto a mudar completamente as vidas de duas crianças desconhecidas. Ele falava muito de ti, sabes, acrescentou Beatriz, apanhando Mariana de surpresa. Mostrava-nos fotos, contava-nos histórias. Dizia que um dia, quando tudo estivesse resolvido, nos apresentaria, que seríamos uma família. As palavras de Beatriz atingiram Mariana como um soco no estômago. Uma família. Diogo queria que fossem uma família. E agora? Desculpa, sussurrou Mariana, as lágrimas finalmente a escaparem. Desculpa ele nunca ter tido a oportunidade de o fazer. Beatriz aproximou-se, hesitante, e para surpresa de Mariana, pegou na sua mão. Ele amava-te muito, disse a menina suavemente. Dizia sempre que tinhas o maior coração do mundo, e que um dia entenderias tudo isto. Mariana soluçou baixinho, dominada pela emoção. A bondade de Diogo, a força de Beatriz, a inocência do bebê a dormir pacificamente no berço. Tudo a atingiu de uma só vez. Naquele momento, olhando nos olhos de Beatriz, Mariana tomou uma decisão. Não sabia exatamente como, mas faria tudo para honrar os desejos de Diogo. De alguma forma, ela cuidaria destas crianças. Completaria o que o seu marido começara. Beatriz, disse Mariana gentilmente, apertando suavemente a mão da menina. Achas que poderíamos tentar ser essa família que o Diogo queria? Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas, mas ela sorriu. Um sorriso genuíno e esperançoso. Eu gostaria muito disso, respondeu ela. Naquele pequeno apartamento do bairro da Ribeira, tão diferente do mundo luxuoso a que Mariana estava habituada, sentiu que estava a dar os primeiros passos numa nova jornada, uma jornada que Diogo iniciara com um ato de bondade numa noite de chuva, e que agora ela tinha de continuar. O silêncio foi quebrado por um pequeno gemido vindo do berço. Gonçalo estava a acordar. Posso vê-lo? Perguntou Mariana hesitantemente. Beatriz acenou e levantou-se, guiando Mariana até ao berço. Gonçalo estava a mexer-se, os seus olhinhos a piscar sonolentamente. Quando viu Beatriz, abriu um grande sorriso desdentado. Olá, pequenino, sussurrou Beatriz afetuosamente, pegando no bebê com uma habilidade que espantou Mariana. Há aqui alguém que te quer conhecer. Mariana observou enquanto Beatriz embalava Gonçalo com facilidade. A ligação entre os irmãos era palpável, e Mariana sentiu uma onda de admiração pela maturidade e devoção da menina. Ele é lindo, comentou Mariana suavemente, estendendo um dedo que Gonçalo prontamente agarrou com a sua mão gordinha. Queres pegar nele? Ofereceu Beatriz, surpreendendo Mariana. Com um nó na garganta, Mariana acenou. Beatriz transferiu cuidadosamente Gonçalo para os braços de Mariana, instruindo-a sobre como apoiar corretamente a cabeça do bebê. O peso de Gonçalo nos seus braços pareceu-lhe ao mesmo tempo estranho e estranhamente familiar. Mariana olhou para o rosto do bebê, reparando nos seus olhos grandes e curiosos a olharem de volta para ela. Havia algo no olhar de Gonçalo que lhe lembrava Diogo, talvez a mesma bondade inerente que o seu marido possuía. Olá, Gonçalo, sussurrou Mariana, as lágrimas a ameaçarem voltar. Sou a Mariana. Eu. Era a esposa do tio Diogo. Gonçalo gorgolejou alegremente, o seu punho minúsculo ainda a agarrar o dedo de Mariana. Ela sentiu o coração derreter-se com aquele simples gesto. Ele gosta de ti,
comentou Beatriz, sorrindo ao observar a interação. Ele costuma chorar com estranhos. Mariana riu baixinho, embalando Gonçalo gentilmente. Acho que ele sabe que não sou exatamente uma estranha, respondeu ela, surpreendida com a verdade nas suas próprias palavras. Enquanto embalava Gonçalo, Mariana deixou os seus olhos vaguearem novamente pelo pequeno apartamento. Agora que o choque inicial tinha passado, começou a reparar em mais detalhes. Na parede, havia desenhos coloridos claramente feitos por Beatriz, retratando o que parecia ser ela, Gonçalo e um homem alto que só podia ser Diogo. Numa prateleira, viu alguns brinquedos educativos que reconheceu como sendo da marca que Diogo costumava comprar para as campanhas de caridade de Natal. Beatriz, chamou Mariana suavemente. Podes contar-me mais sobre como era o Diogo quando vos visitava? O rosto de Beatriz iluminou-se com a pergunta. Oh, esses eram os melhores dias, exclamou ela, sentando-se no sofá e acenando para que Mariana se juntasse a ela. Com cuidado, Mariana sentou-se, ainda a segurar Gonçalo. Ele trazia sempre algo especial, começou Beatriz, os olhos a brilhar com as memórias. Às vezes era comida. Ele sabia que eu adorava pizza de pepperoni. Outras vezes trazia livros novos. Ele adorava ler para nós. Mariana sorriu, lembrando-se de como Diogo insistia sempre em ler histórias aos filhos dos seus amigos quando os visitavam. Era um lado dele que ela sempre achara cativante, mas nunca se apercebera do quanto isso significava para ele. Mas a melhor parte, continuou Beatriz, era quando ele ficava aqui a brincar conosco. Ele inventava as histórias mais malucas. A menina riu, perdida numa memória feliz. Uma vez, ele fingiu que o sofá era um navio pirata, e passámos a tarde inteira a navegar pelos 7 mares. Mariana riu-se com ela, imaginando a cena. Diogo, sempre tão sério e composto no trabalho, a envolver-se totalmente em brincadeiras de crianças. Era um lado dele que ela raramente via, e o seu coração doeu ao pensar em todas as vezes que ele deve ter vindo aqui, enchendo este pequeno apartamento de alegria e risos. E trazia sempre os medicamentos do Gonçalo, acrescentou Beatriz, a voz a tornar-se mais séria. Ele explicava-me como dar cada um, às horas certas. Ele preocupava-se tanto conosco. Mariana acenou, sentindo o peso de Gonçalo nos seus braços. Ele preocupava-se mesmo, disse ela gentilmente. O Diogo tinha o maior coração de todas as pessoas que eu já conheci. Beatriz ficou em silêncio por um momento, parecendo reunir coragem antes de falar novamente. Finalmente, olhou diretamente para Mariana. Ele falava muito de ti, sabes? Dizia que eras a pessoa mais incrível que ele conhecia. Que um dia, quando tudo estivesse resolvido, seríamos todos uma família. As palavras de Beatriz enviaram um turbilhão de emoções através de Mariana. Alegria por saber que Diogo falava dela com tanto amor, tristeza por todas as oportunidades perdidas e uma crescente determinação em honrar os desejos do seu marido. Beatriz, começou Mariana, escolhendo cuidadosamente as suas palavras. Sei que deve ser estranho e assustador que alguém que não conheces apareça assim, mas quero que saibas que estou aqui para ajudar, para continuar a fazer o que o Diogo começou. Beatriz estudou-a por um longo momento, os seus olhos parecendo muito mais velhos que os seus anos. Queres dizer que queres tomar conta de nós? Mariana acenou, as lágrimas a ameaçarem novamente. Se me deixares. Sim, quero tomar conta de vós. Quero dar-vos tudo o que o Diogo queria para vós. Beatriz ficou em silêncio por um momento, a processar as palavras de Mariana. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ela conteve-as corajosamente. Tu. Queres mesmo isso? Sim, Beatriz. Quero mesmo, respondeu Mariana com firmeza, surpreendida com a sua própria certeza. O Diogo amava-vos claramente a ambos, e eu quero honrar isso. Quero conhecer-vos, cuidar de vós, ser a família que ele sonhou que seríamos. Beatriz mordeu o lábio, claramente a lutar com uma mistura de emoções. Mas e se mudares de ideias? E se for demasiado difícil? O Gonçalo precisa de tantos cuidados. Vê bem, eu. Mariana interrompeu-a gentilmente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Beatriz. Beatriz, sei que não vai ser fácil. Sei que haverá desafios, mas prometo-te que não vou desistir. Vocês são importantes para mim porque eram importantes para o Diogo. E agora, depois de vos conhecer, são importantes para mim por quem são. As palavras de Mariana pareceram quebrar algo dentro de Beatriz. A menina soltou um soluço. E antes que Mariana pudesse reagir, Beatriz atirou-se para os seus braços, com cuidado para não esmagar Gonçalo. Mariana envolveu o seu braço livre em torno de Beatriz, segurando tanto a menina como o bebê num abraço apertado. Sentiu as lágrimas de Beatriz a molharem a sua blusa,
e as suas próprias lágrimas caíram livremente. Está tudo bem, sussurrou Mariana, acariciando o cabelo de Beatriz. Está tudo bem chorar. Já não estás sozinha. Eu estou aqui agora. Ficaram assim por vários minutos. O único som no apartamento eram os soluços abafados de Beatriz e os gorgolejos ocasionais de Gonçalo. Quando Beatriz finalmente se afastou, os seus olhos estavam vermelhos, mas havia um novo brilho de esperança neles. O que acontece agora? Perguntou Beatriz, a voz ainda trêmula. Mariana respirou fundo, pensando rapidamente. Bem, primeiro temos de tratar dos aspectos legais. Vou ligar aos melhores advogados para garantir que vocês os dois podem ficar juntos sob a minha guarda. Entretanto, vou fazer arranjos para que tenham todo o apoio de que precisam aqui. Beatriz acenou, parecendo um pouco sobrecarregada mas grata. E quanto a ti, menina, continuou Mariana com um sorriso gentil. Acho que está na hora de voltares à escola, não achas? Os olhos de Beatriz arregalaram-se. Escola? Mas eu não vou há muito tempo. E quem vai cuidar do Gonçalo? Vamos descobrir isso juntos, assegurou-lhe Mariana. Vamos encontrar uma boa creche para o Gonçalo, com profissionais que possam lidar com as suas necessidades médicas. E quanto a ti, veremos em que nível de escolaridade estás e garantiremos que recebes toda a ajuda de que precisas para te pôres em dia. Beatriz pareceu considerar isto por um momento antes de acenar lentamente. Eu gostava da escola antes de tudo acontecer. Então vamos fazer com que aconteça, disse Mariana, oferecendo um sorriso encorajador. Mas não te preocupes, faremos tudo ao teu ritmo, está bem? Não quero que te sintas pressionada ou sobrecarregada. Nesse momento, Gonçalo começou a contorcer-se inquieto nos braços de Mariana, fazendo pequenos sons de desconforto. Oh, ele provavelmente tem fome, disse Beatriz, entrando instintivamente em modo de cuidadora. Posso. Mariana transferiu gentilmente Gonçalo para Beatriz, observando com admiração enquanto a menina preparava habilmente um biberão enquanto acalmava o bebê. És incrível, sabes disso? Comentou Mariana, fazendo Beatriz corar. A forma como cuidas do Gonçalo. É realmente impressionante. Beatriz encolheu os ombros. Mas Mariana podia ver o orgulho nos seus olhos. Alguém tinha de cuidar dele, disse ela simplesmente. Enquanto Beatriz alimentava Gonçalo, Mariana aproveitou a oportunidade para olhar mais de perto o apartamento. Apesar da sua simplicidade, tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Na pequena cozinha, viu uma pilha de prescrições médicas e instruções detalhadas para os medicamentos de Gonçalo, tudo escrito com a caligrafia familiar de Diogo. Beatriz, chamou Mariana suavemente, importas-te que eu veja estes papéis? Acho que seria bom para mim entender mais sobre a condição do Gonçalo. Beatriz acenou, ainda concentrada em alimentar o bebê. Mariana começou a ler as notas de Diogo, sentindo uma mistura de admiração e tristeza. O seu marido dedicara-se completamente a cuidar destas crianças, aprendendo tudo sobre a condição médica de Gonçalo, garantindo que Beatriz soubesse exatamente o que fazer em cada cenário. Enquanto lia, Mariana começou a formar um plano na sua mente. Usaria as suas ligações na indústria farmacêutica para garantir que Gonçalo tivesse acesso aos melhores tratamentos disponíveis. Contrataria enfermeiras especializadas para ajudar com os cuidados diários e para treinar tanto Beatriz como ela própria nos procedimentos necessários. Beatriz, disse Mariana, regressando à sala de estar. Acho que percebo a maior parte disto, mas podes explicar-me a rotina diária de cuidados do Gonçalo? Quero ter a certeza de que estou a perceber bem. Beatriz concordou e passou os minutos seguintes a detalhar meticulosamente o horário dos medicamentos, das alimentações e dos cuidados especiais que Gonçalo exigia. Mariana ouvia atentamente, tomando notas mentais e ocasionalmente fazendo perguntas de esclarecimento. Fazes tudo isto sozinha? Perguntou Mariana, impressionada. Beatriz acenou. Tio Diogo ensinou-me tudo. Ele disse que eu era a melhor enfermeira que o Gonçalo podia ter. Mariana sorriu, sentindo uma onda de afeto tanto por Diogo como por Beatriz. Bem, agora já não estarás sozinha. Vamos cuidar do Gonçalo juntos, está bem? Beatriz sorriu de volta, parecendo aliviada. Isso seria ótimo. À medida que a tarde avançava, Mariana, Beatriz e Gonçalo entraram numa rotina confortável. Mariana ajudou Beatriz a preparar um lanche simples, e falaram sobre coisas mais leves, os desenhos animados favoritos de Beatriz, as histórias que Diogo costumava contar, os brinquedos que Gonçalo adorava. Quando o sol começou a pôr-se, Mariana apercebeu-se de que passara o dia inteiro no pequeno apartamento. Ficou surpreendida ao descobrir que não sentia qualquer desejo de sair. O mundo exterior,
com as suas reuniões de negócios e compromissos sociais, parecia distante sem importância em comparação com o que descobrira aqui. Beatriz, começou Mariana, a voz suave. Sei que isto é repentino, mas importarias-te que eu ficasse aqui esta noite? Não quero deixar-vos sozinhas. Os olhos de Beatriz arregalaram-se de surpresa, mas um sorriso tímido formou-se no seu rosto. Tu ficarias? A sério? Mariana acenou, sentindo uma certeza que não sentia desde a morte de Diogo. Sim, ficaria, se estiver tudo bem para ti. Beatriz olhou para Gonçalo, a dormir nos seus braços, depois olhou de volta para Mariana. Seria ótimo, disse ela em voz baixa. Há um colchão extra no armário. O tio Diogo às vezes dormia aqui. O coração de Mariana apertou-se com essa informação. Quantas noites teria Diogo passado aqui a cuidar destas crianças enquanto ela dormia sozinha na quinta? Inconsciente. Ótimo, disse Mariana, forçando um sorriso através das lágrimas que ameaçavam cair. Que tal mostrares-me onde está tudo, e depois podemos fazer o jantar juntas? Beatriz acenou com entusiasmo, e as duas puseram-se a remexer na pequena cozinha, trabalhando juntas para preparar uma refeição simples. De pé ao lado de Beatriz, a cortar legumes enquanto a menina preparava a massa, Mariana sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Aqui, neste pequeno apartamento, com estas duas crianças que mal conhecia, sentia-se mais em casa do que alguma vez se sentira na sua luxuosa quinta. A noite instalou-se sobre a cidade, virando mais uma página na vida de Mariana Silva. Não fazia ideia do que o futuro lhe reservava, mas, pela primeira vez desde a morte de Diogo, sentia-se esperançosa em relação ao que estava para vir. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas finas do pequeno apartamento, lançando um brilho suave sobre Mariana, que estava sentada à mesa da cozinha, rodeada por uma pilha de documentos médicos. Passara a noite inteira ali, a absorver cada detalhe da condição de Gonçalo, determinada a compreender plenamente o desafio que enfrentavam. Beatriz entrou na cozinha, a esfregar os olhos sonolentos. Bom dia, Mariana. Tu ficaste acordada a noite toda? Mariana levantou os olhos, surpreendida com o tempo que passara. Bom dia, Beatriz. Acho que sim. Queria aprender tudo sobre a condição do Gonçalo. Mariana estava sentada no pequeno sofá do apartamento, a folhear um álbum de fotografias que Beatriz lhe mostrara. Cada página revelava um novo aspecto de Diogo que ela nunca conhecera. O seu marido a sorrir abertamente enquanto brincava com as crianças no parque, a ler-lhe histórias, até a fazer caretas para a câmara. Parecia que estava a ver um estranho, um homem completamente diferente do executivo sério e reservado que pensava conhecer tão bem. Ele era sempre assim quando estava connosco, comentou Beatriz, notando a expressão perplexa de Mariana. Dizia que aqui podia ser ele mesmo, sem pressões ou expectativas. As palavras de Beatriz atingiram Mariana como um soco no estômago. Sempre acreditara que Diogo era ele mesmo ao seu lado. Mas agora percebia que talvez nunca tivesse conhecido verdadeiramente o verdadeiro Diogo. Ele nunca agia assim em casa, murmurou Mariana, mais para si mesma do que para Beatriz. A menina olhou para ela com uma sabedoria muito para além dos seus anos. Talvez ele achasse que tinha de ser diferente lá, mais sério, mais adulto. Mariana acenou lentamente, sentindo uma mistura confusa de emoções a borbulhar dentro de si. Orgulho pelo homem compassivo e generoso que Diogo era, admiração pela sua dedicação a estas crianças, e também uma dor profunda por ter sido mantida no escuro. Beatriz, começou Mariana hesitantemente. O Diogo alguma vez falou sobre porque não me contou sobre vós. Beatriz ficou em silêncio por um momento, escolhendo claramente as suas palavras com cuidado. Ele dizia que nos queria proteger, que quantas menos pessoas soubessem, mais seguros estaríamos. Fez uma pausa antes de continuar. Mas também dizia que tinha medo. Medo? Perguntou Mariana, surpreendida. Medo de quê? De te desiludir, acho, respondeu Beatriz gentilmente. Ele dizia que eras incrível. Que trabalhavas muito para ajudar as pessoas através da tua empresa. Acho que ele tinha medo que não entendesses porque estava a fazer tudo isto em segredo. Mariana sentiu as lágrimas a formarem-se. A ideia de que Diogo temia a sua reação, de que acreditava que ela poderia não entender ou aprovar a sua compaixão, era dolorosa. Teria ela estado tão focada no sucesso e no estatuto que o seu próprio marido tinha medo de lhe mostrar o seu lado mais bondoso e altruísta? Eu teria entendido, sussurrou ela, mais para si mesma do que para Beatriz. Eu teria ajudado. Beatriz colocou uma mão reconfortante sobre a de Mariana. Ele sabia isso, no fundo. Dizia sempre que um dia nos apresentaria, que seríamos uma família a sério.
Mariana enxugou as lágrimas, oferecendo a Beatriz um sorriso trêmulo. Bem, acho que estamos a cumprir o desejo dele agora, não estamos? Beatriz acenou, sorrindo de volta. Sim, estamos. Nesse momento, o choro de Gonçalo ecoou pelo apartamento. Mariana levantou-se automaticamente, surpreendida com o quão natural o gesto já se sentia. Eu trato disto, disse ela a Beatriz. Já fizeste tanto. Enquanto acalmava Gonçalo, mudando-lhe a fralda e murmurando palavras suaves de conforto, Mariana refletia sobre a sua vida. O contraste entre o calor deste pequeno apartamento e a opulência fria da sua quinta era impressionante. E, no entanto, parecia haver mais amor e propósito dentro destas paredes do que alguma vez sentira em todos os seus anos de privilégio. Depois de colocar Gonçalo de volta no seu berço, Mariana regressou à sala de estar, onde Beatriz estava a apanhar os brinquedos espalhados. Beatriz, chamou Mariana gentilmente. Posso perguntar-te uma coisa? A menina levantou o olhar, curiosa. Claro. Achas que o Diogo era feliz? Quer dizer, quando estava aqui convosco. Beatriz não hesitou um segundo. Sim, era muito feliz. Às vezes, quando chegava, parecia cansado e preocupado, mas depois de um bocado a brincar connosco ou a ler histórias, saía sempre com um sorriso. O coração de Mariana apertou-se. Quantas vezes vira Diogo chegar a casa com ar exausto, apenas para o ver fechar-se no seu escritório ou enterrar-se em relatórios? Quantas oportunidades perdera de ser a razão por trás do sorriso dele? Sabes, continuou Beatriz, ele também falava sempre de ti. Dizia que eras a razão pela qual ele queria ser uma pessoa melhor. Mariana olhou para Beatriz, surpreendida. Ele dizia isso? Beatriz acenou. Sim. Dizia que ver-te a trabalhar tanto para ajudar as pessoas através da empresa o inspirava a fazer mais, a ser melhor. As palavras de Beatriz fizeram Mariana repensar toda a dinâmica do seu casamento. Sempre vira o seu próprio trabalho e o de Diogo como empreendimentos separados, duas carreiras paralelas que ocasionalmente se cruzavam. Mas agora percebia que se podiam ter influenciado mutuamente mais do que alguma vez imaginara. Sempre pensei que estava a fazer a coisa certa, murmurou Mariana, mais para si mesma do que para Beatriz. Trabalhar muito, construir a empresa, ganhar dinheiro para podermos doar, financiar a investigação. Beatriz olhou para ela com uma empatia para além dos seus anos. E isso é bom, não é? Estás a ajudar muitas pessoas. Mariana acenou lentamente. Sim, mas ver o que o Diogo fez aqui, como vos ajudou diretamente, faz-me questionar se estou realmente a fazer o suficiente. O tio Diogo dizia sempre, não há uma única forma de fazer o bem, disse Beatriz suavemente. Ele dizia, o que importa é fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tornar o mundo um pouco melhor. Mariana sentiu uma onda de amor e admiração pelo seu falecido marido. Mesmo agora, através das palavras de Beatriz, ele continuava a ensiná-la, a inspirá-la a ser melhor. Ele tinha razão, disse Mariana, sorrindo por entre as lágrimas. E acho que está na hora de eu fazer mais, de uma forma mais direta. Como tomar conta de nós? Perguntou Beatriz com um sorriso rasgado. Mariana riu-se baixinho. Sim, como tomar conta de vós. Mas também, talvez esteja na hora de usar a minha posição na empresa para fazer mais, para ajudar mais pessoas diretamente, da forma como o Diogo fez. Enquanto falava, Mariana sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Descobrir a vida secreta de compaixão e generosidade de Diogo mudara algo fundamental na sua visão do mundo. Sabes, Beatriz, começou Mariana, sentindo-se subitamente inspirada a partilhar os seus pensamentos. Passei tanto tempo a pensar que o sucesso significava ter mais. Mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. Mas ver o que o Diogo fez aqui convosco faz-me perceber que o verdadeiro sucesso é dar mais, ajudar mais, amar mais. Beatriz ouvia atentamente, os seus olhos a brilhar com compreensão. O tio Diogo costumava dizer algo parecido. Dizia, a vida não se mede pelo que se tem, mas pelo que se dá. Mariana sentiu o coração encher-se de amor e admiração por Diogo. Mesmo depois da sua morte, ele ainda a ensinava, a guiava para se tornar uma pessoa melhor. Ele tinha razão, disse Mariana suavemente. E acho que está na hora de começar a viver mais segundo esse princípio. Naquele momento, olhando para Beatriz e para o berço onde Gonçalo dormia pacificamente, Mariana sentiu que estava no limiar de uma grande transformação. Aprender sobre os atos de bondade de Diogo não fora apenas surpreendente, fora transformador. Começou a ver a sua vida de luxo e privilégio sob uma nova luz. O que antes pareciam conquistas impressionantes, a quinta, os carros caros, as joias, agora parecia vazio em comparação com o que Diogo construíra aqui,
neste pequeno apartamento. Amor, família, propósito. Estas eram as verdadeiras riquezas da vida. Beatriz, disse Mariana, a voz cheia de determinação. Acho que está na hora de fazermos algumas mudanças. Grandes mudanças. Beatriz olhou para ela, curiosa. Que tipo de mudanças? Mariana respirou fundo, organizando os seus pensamentos. Primeiro, vamos cuidar de vocês os dois. Vou contratar os melhores advogados para garantir que podemos ficar juntos legalmente. E depois, acho que está na hora de repensar como uso os recursos da empresa. Fez uma pausa, as suas ideias a tomarem forma enquanto falava. O Diogo tinha razão em querer ajudar diretamente, em fazer uma diferença tangível na vida das pessoas. Talvez possamos criar uma fundação, usar parte dos lucros da empresa para ajudar crianças como vocês e o Gonçalo. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. Farias isso? Mariana sorriu, sentindo uma onda de entusiasmo que não sentia há anos. Sim, faria. É o que o Diogo teria querido. É o que eu quero. Naquele momento, Mariana sentiu como se estivesse a ver o mundo através dos olhos de Diogo pela primeira vez. Compreendeu porque ele mantivera esta vida em segredo, não por vergonha ou medo da sua reação, mas porque sabia que algumas coisas são demasiado preciosas para serem expostas ao cínico mundo corporativo. Sabes, Beatriz, disse Mariana gentilmente. Acho que finalmente compreendo o Diogo. Não apenas o homem que conhecia, mas o homem que ele realmente era. E estou tão orgulhosa dele. Beatriz sorriu, os seus olhos a brilhar com lágrimas. Ele ficaria feliz por ouvir isso. Ele sempre quis que tu entendesses. Mariana acenou, sentindo as suas próprias lágrimas começarem a cair. Só gostava. Gostava de ter tido a oportunidade de lhe dizer que agora entendo. Que o apoio, que amo ainda mais este lado dele. Beatriz aproximou-se, pegando na mão de Mariana. Acho que ele sabe. De alguma forma, ele sabe. Mariana apertou a mão de Beatriz, grata pelo conforto. Obrigada, Beatriz, por me mostrares este lado do Diogo, por me ajudares a entender. Ficaram ali de mãos dadas, partilhando um momento de mútua compreensão e ligação. Mariana sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. As suas descobertas sobre Diogo tinham plantado uma semente de mudança no seu coração, uma que ela estava determinada a nutrir. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando um brilho dourado através da janela do apartamento, Mariana fez uma promessa silenciosa a Diogo, a Beatriz, a Gonçalo e a si mesma. Honraria o legado de Diogo, não apenas cuidando destas crianças, mas trazendo a sua compaixão e generosidade para o mundo corporativo. Usaria o seu poder e influência não apenas para gerar lucro, mas para fazer uma diferença real na vida das pessoas. Mariana Silva, a poderosa CEO, estava prestes a tornar-se algo mais, uma força para o bem, inspirada pelo amor e compaixão do seu falecido marido. E embora o caminho à frente fosse incerto e provavelmente cheio de desafios, ela enfrentava-o com uma nova perspectiva e um coração aberto. O outro lado de Diogo, aquele que ela nunca conhecera plenamente em vida, seria agora a luz orientadora das suas ações. E nessa luz, Mariana encontrou não apenas a dor da perda, mas também a promessa de um novo começo para ela, para Beatriz, para Gonçalo e para todos aqueles que as suas futuras ações iriam tocar. Beatriz aproximou-se, os seus olhos a percorrerem os papéis espalhados na mesa. O tio Diogo também fazia isso, disse ela suavemente. Às vezes encontrava-o a dormir aqui de manhã, com a cabeça nesses papéis. Mariana sentiu uma pontada no peito ao pensar em Diogo, sempre tão composto e profissional, a adormecer sobre uma pilha de documentos médicos, determinada a ajudar uma criança que nem sequer era sua. Ele preocupava-se mesmo muito convosco, murmurou ela. Sim, concordou Beatriz, um sorriso triste nos lábios. Ele dizia que o Gonçalo era um guerreiro e que juntos iríamos vencer esta batalha. Mariana acenou, voltando a sua atenção para os documentos. Beatriz, podes contar-me mais sobre a doença do Gonçalo? Quero saber exatamente o que estamos a enfrentar. Beatriz sentou-se ao lado de Mariana, a sua postura a mudar subtilmente. De repente, já não parecia uma criança sonolenta, mas sim uma cuidadora conhecedora e experiente. O Gonçalo tem uma doença autoimune rara, começou ela, a voz firme. Significa que o sistema imunitário dele, que o deveria proteger, na verdade ataca partes do seu próprio corpo. Mariana ouvia atentamente enquanto Beatriz explicava os detalhes da condição de Gonçalo. A menina falava com uma compreensão muito para além dos seus anos, usando termos médicos com facilidade e explicando conceitos complexos de uma forma que Mariana conseguia entender. Os medicamentos ajudam a controlar o sistema imunitário dele, continuou Beatriz. Mas são muito caros e por vezes têm efeitos secundários maus.
O tio Diogo estava sempre à procura de novos tratamentos, a pesquisar novas opções. Mariana sentiu uma onda de admiração pelo seu falecido marido. Sabia que Diogo era dedicado ao seu trabalho, mas nunca imaginou que aplicaria essa mesma dedicação a algo tão pessoal e altruísta. Ele alguma vez mencionou usar os recursos da empresa para ajudar? Perguntou Mariana, curiosa. Beatriz abanou a cabeça. Não, ele dizia sempre que isto era pessoal. Não queria misturar as coisas. Mariana acenou, sentindo tanto orgulho como tristeza. Orgulho na integridade de Diogo e tristeza por nunca ter conhecido este lado dele. E tu, Beatriz? Perguntou Mariana gentilmente. Como aprendeste tudo isto? Como te tornaste tão boa a cuidar do Gonçalo? Beatriz encolheu os ombros, mas Mariana apanhou um brilho de orgulho nos seus olhos. O tio Diogo ensinou-me. Ele dizia, o conhecimento é poder, e quanto mais eu soubesse, melhor poderia cuidar do Gonçalo. Mariana imaginou Diogo sentado a esta mesma mesa, a explicar pacientemente termos médicos complexos a uma criança pequena. O seu coração encheu-se de amor e admiração por ele. Ele passava horas comigo, continuou Beatriz, os olhos distantes com a memória, a ensinar-me sobre os medicamentos, os sintomas a que devia estar atenta. Às vezes fazíamos jogos para me ajudar a lembrar. Jogos? Perguntou Mariana, intrigada. Beatriz sorriu. Sim, ele inventava jogos de memória com os nomes dos medicamentos ou adivinhas sobre os sintomas. Ele transformava tudo numa grande aventura, sabes, como se fôssemos detetives a resolver o mistério da doença do Gonçalo. Mariana sentiu as lágrimas a formarem-se novamente. Este era um lado de Diogo que ela nunca conhecera. Paciente e criativo, capaz de transformar algo assustador e complexo numa aventura que uma criança poderia entender e até gostar. Ele também nos lia muito, acrescentou Beatriz, o rosto a iluminar-se. Todas as noites antes de dormir, ele lia uma história. Às vezes contos de fadas, outras vezes histórias que ele próprio inventava. Ele inventava histórias, disse Mariana, surpreendida. Diogo sempre fora tão pragmático, tão focado em factos e números. A ideia de ele criar histórias de embalar era completamente nova para ela. Beatriz acenou com entusiasmo. Oh sim, ele era muito bom nisso. Tinha uma história sobre um rapaz corajoso que tinha de lutar contra monstros invisíveis no seu corpo. Era obviamente sobre o Gonçalo e a sua doença, mas ele fazia com que parecesse uma aventura de super-heróis. Mariana imaginou Diogo sentado à beira de uma cama, a inventar histórias fantásticas para estas duas crianças. Isso aquecia e partia o seu coração ao mesmo tempo. Como podia ela não ter conhecido este lado dele? E ele prometia sempre, continuou Beatriz, a voz a tornar-se mais suave, que um dia seríamos uma família a sério, que ele encontraria uma maneira de nos adotar, de nos dar um lar permanente. Mariana sentiu as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Ele queria mesmo isso, não queria? Ter-vos como parte da nossa família. Beatriz acenou, os seus próprios olhos a encherem-se de lágrimas. Sim. Ele dizia que tu tinhas o maior coração do mundo e que, assim que soubesses de nós, nos amarias tanto como ele. Mariana estendeu a mão e pegou na de Beatriz. Ele tinha razão. Sabes, eu já vos amo, e farei tudo o que puder para realizar o sonho de Diogo, para nos tornarmos a família que ele queria. Beatriz apertou a mão de Mariana, um sorriso trêmulo nos lábios. Eu gostaria muito disso. Nesse momento, o choro de Gonçalo ecoou pelo apartamento. Beatriz levantou-se instantaneamente, mas Mariana deteve-a gentilmente. Posso? Perguntou ela. Acho que está na hora de eu aprender a cuidar dele também. Beatriz hesitou por um momento, depois acenou. Claro, eu mostro-te como se faz. Juntas, caminharam até ao berço. Gonçalo estava agitado, o rosto vermelho de chorar. Mariana pegou nele cuidadosamente, seguindo as instruções de Beatriz sobre como o segurar corretamente. Ele provavelmente tem fome, explicou Beatriz. E também está na hora da sua medicação da manhã. Mariana observou atentamente enquanto Beatriz preparava o biberão e separava os medicamentos necessários. A menina explicou cada passo do processo, tal como Diogo lhe explicara. Tens de misturar este medicamento com o leite, instruiu Beatriz. Mas tem cuidado para não deixar grumos, senão ele nota e não bebe. Mariana seguiu as instruções de Beatriz, maravilhada com a competência da menina. Assim que o biberão estava pronto, Beatriz mostrou a Mariana como segurar Gonçalo na posição correta para a alimentação. Assim, disse Beatriz, ajustando gentilmente os braços de Mariana. Mantém a cabeça dele ligeiramente elevada. Mariana sentiu uma onda de emoção enquanto alimentava Gonçalo.
O bebê olhava para ela com olhos grandes e curiosos, confiando nos seus braços como se a conhecesse desde sempre. Estás a sair-te muito bem, elogiou Beatriz com um sorriso. Mariana sorriu de volta, sentindo um vínculo crescente com estas crianças que Diogo tanto amara. Obrigada, Beatriz, por me ensinares, por confiares em mim. Beatriz encolheu os ombros novamente, mas Mariana podia ver o orgulho nos seus olhos. O tio Diogo dizia sempre que ensinar é a melhor forma de aprender. Acho que ele ficaria feliz por nos ver assim. Mariana acenou, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Tenho a certeza que sim, querida. Tenho a certeza que sim. Enquanto alimentava Gonçalo, Mariana fez mais perguntas a Beatriz sobre a rotina diária deles, os desafios que enfrentavam e os pequenos triunfos que celebravam. Beatriz descreveu as noites em que Gonçalo tinha febre alta. Como Diogo por vezes aparecia à meia da noite só para se certificar de que estavam bem. Ele sabia sempre o que fazer, disse Beatriz, a voz cheia de admiração. Mesmo quando eu estava com medo, ele mantinha a calma. Dizia que tínhamos de ser fortes pelo Gonçalo. Mariana imaginou Diogo, o homem que conhecia como um executivo calmo e controlado, sentado neste pequeno apartamento à meia da noite, a confortar uma menina assustada e a cuidar de um bebê doente. Era uma imagem que a enchia de amor e de desgosto por tudo o que não soubera sobre ele. Ele era incrível, murmurou Mariana, mais para si mesma do que para Beatriz. Sim, ele era, concordou Beatriz suavemente. Mas tu também és, Mariana. Estás aqui a aprender, a dar o teu melhor. O tio Diogo ficaria muito orgulhoso. As palavras de Beatriz tocaram Mariana profundamente. Olhou para o bebê nos seus braços, depois para a menina ao seu lado, e sentiu uma determinação crescente. Honraria a memória de Diogo cuidando destas crianças e continuando o trabalho que ele começara. Obrigada, Beatriz, disse Mariana, a voz embargada pela emoção. Prometo que farei o meu melhor para cuidar de vós, tal como o Diogo fez. Beatriz sorriu, um sorriso cheio de esperança e confiança. Eu sei que vais. Nós os três juntos, vamos vencer esta batalha. Pelo tio Diogo. Mariana acenou, uma mistura de resolução e amor a encher-lhe o coração. Sim, querida. Pelo Diogo e por nós. Somos uma família agora. E ali, naquele pequeno apartamento, com Gonçalo nos braços e Beatriz ao seu lado, Mariana sentiu que estava a dar os primeiros passos numa nova jornada. Uma jornada de amor, cuidado e família. Uma jornada que Diogo começara e que agora lhe cabia a ela continuar. Mariana acordou com o som suave da respiração de Beatriz ao seu lado. Tinham adormecido juntas no sofá da sala, exaustas após uma longa noite de conversas e revelações. Por um momento, Mariana permaneceu imóvel, absorvendo a paz que a envolvia. Era estranho como este pequeno apartamento, tão diferente da sua luxuosa quinta, agora parecia mais um lar do que qualquer outro lugar. Mas a paz foi rapidamente substituída por uma onda de náuseas que a fez sentar-se abruptamente. Beatriz mexeu-se, mas não acordou. Mariana respirou fundo, tentando controlar o enjoo que sentia há alguns dias, que atribuíra ao stress emocional. Com cuidado, levantou-se e foi à casa de banho. Olhando para o seu reflexo no espelho, Mariana mal reconheceu a mulher que via. Os seus olhos, normalmente aguçados e focados, estavam suavizados por uma mistura de emoções, tristeza, amor, determinação. O seu rosto, normalmente perfeitamente maquilhado mesmo de manhã cedo, estava nu e vulnerável. Quem és tu? Sussurrou ela ao seu reflexo. Quem queres ser? As perguntas ecoaram na sua mente enquanto regressava à sala de estar. Os seus olhos percorreram os pequenos detalhes que diziam muito sobre a vida que Diogo construíra ali. Os desenhos de Beatriz no frigorífico, os brinquedos educativos de Gonçalo organizados de forma arrumada, fotos de momentos felizes espalhadas pelas paredes, tudo pintando um retrato do amor e da devoção que lhe faziam o coração doer. Pegou numa das fotos em que Diogo sorria abertamente enquanto segurava Gonçalo, com Beatriz ao seu lado, a fazer uma careta para a câmara. O contraste entre este Diogo descontraído e feliz e o homem sério e reservado que ela conhecia em casa era surpreendente. Por que é que nunca me mostraste este lado, Diogo? Murmurou Mariana, traçando a foto com a ponta do dedo. Porque achaste que tinhas de o esconder de mim? A culpa apoderou-se dela. Quantos sinais ignorara? Quantas vezes Diogo chegara tarde a casa, dando desculpas vagas sobre trabalho extra, e ela nem sequer questionara. Estivera tão focada na sua própria carreira, na construção do império que agora parecia tão oco. Mariana afundou-se no sofá, ainda a segurar a foto. Memórias do seu casamento com Diogo passavam na sua mente como um filme em câmara lenta. Os jantares apressados, as conversas superficiais sobre trabalho e obrigações sociais,
as noites em que adormeciam de costas um para o outro, demasiado exaustos para se conectarem verdadeiramente. Mas também houve momentos de ternura, momentos que agora ganhavam um novo significado. As vezes em que Diogo a surpreendia com pequenos gestos, como uma flor na sua secretária ou o seu café favorito à espera de manhã. As noites em que ele insistia em cozinhar para ela, embora fosse um péssimo cozinheiro, só para a ver sorrir. Os domingos preguiçosos em que ficavam na cama até tarde, a planear um futuro que agora nunca aconteceria. Devia ter prestado mais atenção, sussurrou Mariana, as lágrimas a começarem a cair. Devia ter perguntado mais, ouvido mais. Nesse momento, Gonçalo começou a chorar baixinho no seu berço. Mariana levantou-se automaticamente, surpreendida com o quão natural o movimento já se sentia. Pegou nele, embalando-o gentilmente. SHH. Está tudo bem, pequenino, murmurou ela. Estou aqui. Enquanto confortava Gonçalo, Mariana sentiu uma onda de amor tão intensa que quase lhe tirou o fôlego. Este bebê, que fora um estranho há apenas algumas semanas, agora parecia uma parte essencial da sua vida. E Beatriz, a corajosa menina sábia para além da sua idade, tornara-se tão importante para Mariana como qualquer parente de sangue. Vamos ficar bem, prometeu Mariana a Gonçalo e a si mesma. Vamos honrar a memória de Diogo. Vamos ser a família que ele queria para nós. Assim que Gonçalo adormeceu novamente, Mariana colocou-o gentilmente de volta no berço. Demorou-se por um momento, a observar o seu sono tranquilo, sentindo uma determinação crescer dentro de si. Não podia mudar o passado, não podia trazer Diogo de volta ou desfazer as escolhas que os levaram até aqui, mas podia moldar o futuro, honrar o legado de amor e compaixão que ele deixara. Com essa resolução, Mariana decidiu que era hora de enfrentar algo que andava a evitar, o escritório de Diogo na sua quinta. Deixou um bilhete para Beatriz a explicar onde estaria e saiu do apartamento silenciosamente. A viagem até à quinta pareceu surreal. As ruas familiares do seu bairro de luxo agora pareciam distantes e estranhas. Quando entrou em casa, o contraste entre o conforto quente do pequeno apartamento e a grandiosidade fria da sua casa atingiu-a com toda a força. Mariana parou à porta do escritório de Diogo, a mão a hesitar na maçaneta. Respirando fundo, entrou. O cheiro familiar de livros antigos e do seu aftershave favorito envolveu-a, trazendo lágrimas aos seus olhos. Lentamente, Mariana começou a explorar o espaço. Cada objeto, cada livro, cada pedaço de papel parecia conter um pedaço da essência de Diogo. Abriu gavetas e folheou documentos, à procura de não sabia bem o quê. Então, os seus olhos caíram sobre uma gaveta que nunca notara antes, habilmente escondida na lateral da secretária. Com o coração a bater descompassadamente, Mariana abriu-a. Lá dentro, encontrou um diário de cor e uma pendrive. Com as mãos trêmulas, Mariana abriu o diário. A caligrafia familiar de Diogo enchia as páginas, detalhando não só os seus encontros com Beatriz e Gonçalo, mas também os seus planos para o futuro. Planos para usar os recursos da empresa para criar uma fundação para crianças necessitadas. Oh, Diogo, sussurrou Mariana, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Por que não me contaste? Eu teria ajudado. Eu teria entendido. Enquanto lia, Mariana sentiu uma torrente de emoções a invadi-la. Admiração pela visão e compaixão de Diogo, tristeza por todas as oportunidades perdidas de partilhar isto com ele, e uma determinação feroz em concretizar estes planos. As horas passaram enquanto Mariana absorvia cada palavra, cada ideia que Diogo escrevera. Quando finalmente fechou o diário, o sol já se punha, lançando longas sombras pelo escritório. Mariana levantou-se, sentindo-se física e emocionalmente esgotada, mas também estranhamente revigorada. Sabia o que tinha de fazer. Honraria o legado de Diogo, não só cuidando de Beatriz e Gonçalo, mas também realizando o seu sonho de usar o poder e os recursos da empresa para fazer uma diferença real no mundo. Mas primeiro, havia algo que precisava de fazer, algo que já não podia ignorar. Na manhã seguinte, Mariana sentou-se numa sala de espera estéril, as mãos cerradas nervosamente no colo. O consultório médico era discreto e sofisticado, escolhido tanto pela sua reputação como pela sua privacidade. Senhora Silva, chamou uma enfermeira, sorrindo gentilmente. A doutora vai vê-la agora. Mariana seguiu a enfermeira para o consultório, o coração a martelar no peito. Ignorara os sintomas durante dias, atribuindo-os ao stress e à exaustão emocional. Mas depois de descobrir o diário de Diogo, depois de confrontar tantas verdades sobre o seu passado e futuro, não podia mais negar a possibilidade. A doutora Carla Pinto, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, cumprimentou-a calorosamente. Senhora Silva, é bom vê-la. Como posso ajudá-la hoje? Mariana respirou fundo, reunindo coragem.
Doutora, eu acho que posso estar grávida. A médica acenou, não parecendo surpreendida. Compreendo. Vamos fazer alguns testes para ter a certeza, está bem. Os minutos seguintes foram um borrão de amostras de sangue, perguntas sobre os seus sintomas e um breve exame físico. Quando a doutora Carla finalmente se sentou com os seus resultados, Mariana sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Senhora Silva, começou ela, um pequeno sorriso a formar-se. Parabéns, está grávida. O mundo pareceu parar por um momento. Mariana ouviu as palavras, mas demoraram alguns segundos a registar. Grávida. Estava grávida do filho de Diogo. De quanto tempo? Conseguiu ela perguntar num sussurro. Pelos nossos cálculos, está de cerca de 6 semanas, respondeu a doutora Carla gentilmente. Mariana, sei que esta pode ser uma notícia surpreendente, especialmente considerando as circunstâncias recentes. Tem alguém com quem possa falar sobre isto? Mariana acenou entorpecidamente, a mente a girar. 6 semanas. Isso significava que o bebê fora concebido pouco antes do acidente de Diogo. Um último presente. Uma última ligação ao homem que ela estava apenas a começar a conhecer verdadeiramente. Eu tenho apoio, respondeu ela finalmente, pensando em Beatriz, em Gonçalo, na família improvisada que estavam a formar. Obrigada, doutora. O resto da consulta passou num torpor. Mariana ouviu instruções sobre cuidados pré-natais, recebeu prescrições de vitaminas e marcou a sua próxima visita, tudo num estado de choque e admiração. Quando finalmente saiu do consultório médico, o mundo lá fora parecia diferente. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos. Mariana pousou a mão sobre o seu abdômen ainda plano, mal conseguindo acreditar que uma nova vida estava a crescer ali. Oh, Diogo, sussurrou ela, as lágrimas a caírem mais uma vez. Tu sabias. De alguma forma, tu sabias. A viagem para casa foi uma montanha-russa emocional. Mariana oscilava entre uma alegria avassaladora e um medo paralisante. Como criaria este bebê sozinha? Como é que isto afetaria os seus planos com Beatriz e Gonçalo? E como, em nome dos céus, equilibraria uma gravidez com a realização dos sonhos ambiciosos de Diogo para a empresa? Uma vez em casa, Mariana foi direta ao escritório de Diogo. Precisava de conforto, precisava de se sentir perto dele de alguma forma. Sentada na sua cadeira, deixou os olhos vaguearem pelo espaço, absorvendo cada detalhe. Então, o seu olhar caiu sobre a pendrive que encontrara ao lado do diário. Com as mãos trêmulas, Mariana inseriu-a no seu portátil. O que encontrou deixou-a sem fôlego. Folhas de cálculo detalhadas, propostas de projetos, até mesmo um rascunho de estatutos para uma fundação. Diogo planeara tudo meticulosamente. O seu sonho de usar uma parte significativa dos lucros da empresa para ajudar crianças necessitadas não era apenas uma ideia vaga. Era um plano concreto e bem pensado. Mariana passou as horas seguintes a absorver cada detalhe dos projetos de Diogo. Quanto mais lia, mais maravilhada se sentia com a visão e a compaixão do seu marido, e mais determinada se tornava em tornar esses planos uma realidade. Quando finalmente se recostou na cadeira, exausta, mas com a mente a fervilhar de ideias, Mariana pousou novamente a mão sobre o abdômen. O teu pai era um homem incrível, sussurrou ela para a criança que ainda não conseguia sentir. E nós vamos honrar o legado dele. Juntos. Nesse momento, sentada no escritório de Diogo, com as provas dos seus sonhos exibidas no seu ecrã e a promessa de uma nova vida a crescer dentro de si, Mariana sentiu uma clareza que não experimentava há anos. Sabia o que tinha de fazer. Pegando no seu telefone, fez 2 chamadas. A primeira foi para a sua assistente, instruindo-a a marcar uma reunião de emergência do conselho para a manhã seguinte. A segunda foi para Beatriz. Olá, Beatriz, disse ela quando a menina atendeu, a voz a tremer ligeiramente de emoção. Tenho algumas notícias para partilhar contigo. Podemos encontrar-nos hoje à noite. Ao desligar, Mariana sentiu uma onda de determinação a invadi-la. O futuro era incerto, cheio de desafios que mal podia imaginar. Mas, pela primeira vez desde a morte de Diogo, sentia-se verdadeiramente esperançosa. Com um último olhar para a foto de Diogo na sua secretária, Mariana fez uma promessa silenciosa. Honraria o seu legado. Construiria uma família com Beatriz, Gonçalo e este novo bebê. E usaria todos os recursos à sua disposição para fazer a diferença que Diogo sempre sonhara fazer. O sol punha-se lá fora, lançando um brilho dourado por todo o escritório. Para Mariana, parecia um sinal,
o fim de um capítulo da sua vida e o início de algo novo e cheio de promessas. Com uma respiração profunda, levantou-se, pronta para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. Naquela noite, Mariana encontrava-se novamente no pequeno apartamento que passara a conhecer tão bem. Beatriz cumprimentou-a com um abraço apertado, os olhos a brilhar de curiosidade sobre as notícias que Mariana mencionara. Mariana, estás bem? Pareces diferente, observou Beatriz, estudando o rosto de Mariana de perto. Mariana sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Estou bem, querida. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Há algumas coisas importantes que preciso de te contar. Acomodaram-se no sofá gasto, com Gonçalo a dormir pacificamente no seu berço ali perto. Mariana respirou fundo, tentando organizar os seus pensamentos. Por onde deveria começar? Beatriz, começou ela suavemente. Lembras-te de como falámos sobre honrar o legado do tio Diogo? Sobre continuar o trabalho que ele começou. Beatriz acenou, os seus olhos largos e atentos fixos em Mariana. Bem, eu descobri algumas coisas hoje. Planos que o teu tio Diogo estava a fazer. Mariana fez uma pausa, escolhendo as suas palavras com cuidado. Ele queria usar o dinheiro da empresa para ajudar crianças como tu e o Gonçalo, para começar uma fundação que pudesse realmente fazer a diferença para muitas crianças. Os olhos de Beatriz arregalaram-se de surpresa e admiração. Ele ia fazer isso. Mariana acenou, as lágrimas a ameaçarem novamente. Sim, ia. E eu? Quero levar a cabo esse sonho por ele. Quero usar a empresa para fazer o bem, para ajudar as crianças que precisam da forma como ele vos ajudou. Beatriz ficou em silêncio por um momento, a processar a informação. Depois, um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Isso seria incrível, Mariana. O tio Diogo ficaria tão feliz. Espero que sim, disse Mariana em voz baixa. Depois, respirando fundo outra vez, continuou. Mas há mais, Beatriz. Algo que descobri hoje que... Bem, vai mudar muitas coisas. Beatriz inclinou a cabeça, curiosa. Mariana pousou a mão sobre o seu abdômen, um gesto que não escapou à menina observadora. Beatriz, eu... Estou grávida. Vou ter um bebê. O bebê do Diogo. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Beatriz olhou para Mariana, depois para a sua mão no abdômen, e de volta para o seu rosto. As suas emoções mudaram de choque para confusão, e depois para algo que Mariana não conseguiu decifrar. Um bebê, repetiu finalmente Beatriz, a voz pouco acima de um sussurro. Vais ter o bebê do tio Diogo. Mariana acenou, as lágrimas a começarem a cair novamente. Sim, querida, sei que é um choque. Acredita em mim, chocou-me também. Beatriz ficou em silêncio por mais um momento. Depois, para surpresa de Mariana, atirou-lhe os braços ao pescoço, abraçando-a com força. Oh, Mariana, soluçou ela. Isto é maravilhoso. Mariana abraçou Beatriz de volta, deixando as suas próprias lágrimas correrem livremente. Ficaram assim por muito tempo, partilhando uma mistura complexa de emoções, alegria, tristeza, esperança, medo. Quando finalmente se separaram, Beatriz olhou para Mariana com uma expressão séria. O que é que isto significa para nós? Para mim e para o Gonçalo. O coração de Mariana apertou-se com a preocupação óbvia na voz de Beatriz. Pegou nas mãos da menina, olhando-a nos olhos. Beatriz, ouve-me. Isto não muda nada sobre o que sinto por ti e pelo Gonçalo. Vocês são a minha família agora, tanto quanto este bebê. Vamos ser uma família, todos nós juntos. É o que o Diogo queria e é o que eu quero também. Beatriz acenou lentamente, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. A nossa família, repetiu ela suavemente. Todos nós juntos. Exatamente, confirmou Mariana, sentindo uma onda de amor por esta criança corajosa e madura. E juntos, vamos realizar o sonho de Diogo. Vamos usar a empresa para ajudar outras crianças, para fazer a diferença que ele sempre quis fazer. Nesse momento, como se sentisse a importância da conversa, Gonçalo começou a choramingar no seu berço. Beatriz levantou-se para o ir buscar, mas Mariana deteve-a gentilmente. Posso? Perguntou ela. Beatriz acenou, observando enquanto Mariana pegava em Gonçalo e o embalava gentilmente. O bebê acalmou-se quase imediatamente, os olhos fixos no rosto de Mariana. Olá, pequenote, murmurou Mariana. Parece que vais ter um irmãozinho ou uma irmãzinha em breve. O que achas disso?
Gonçalo arrulhou alegremente, fazendo Beatriz e Mariana rir. Acho que ele aprova, comentou Beatriz, sorrindo genuinamente. Mariana olhou para Beatriz, depois para Gonçalo nos seus braços, e depois pousou a mão na sua própria barriga. A sua família. Não era nada que ela ou Diogo tivessem planeado, mas era perfeita à sua maneira única. Amanhã, disse Mariana com determinação na voz. Vou reunir-me com o conselho. Vou falar-lhes dos planos de Diogo para a fundação. Não vai ser fácil, mas estou pronta para lutar por isso. Beatriz olhou para ela com admiração. Tu consegues, Mariana? Eu sei que consegues. Mariana sorriu, sentindo-se fortalecida pelo apoio de Beatriz. Obrigada, querida. E depois disso, bem, começaremos a planear o nosso futuro, todos nós, juntos. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando um brilho dourado através da janela do pequeno apartamento, Mariana sentiu-se envolvida por uma sensação de paz e propósito que não sentia há muito tempo. O caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos e incertezas. Mas com Beatriz e Gonçalo ao seu lado, e o legado de Diogo a guiar os seus passos, sentia-se pronta para enfrentar qualquer coisa. O futuro, antes tão incerto e assustador, parecia agora cheio de possibilidades. Mariana Silva, poderosa CEO, viúva enlutada, futura mãe, estava pronta para escrever o próximo capítulo da sua vida. Um capítulo de amor, família e de fazer a diferença no mundo. Era o que Diogo teria querido. Era o que ela queria. E assim, naquele pequeno apartamento com Gonçalo nos braços e Beatriz ao seu lado, Mariana fez uma promessa silenciosa. Uma promessa a Diogo, a estas crianças, ao bebé que crescia dentro dela. E a si mesma. Uma promessa de amor, dedicação e um futuro melhor para todos. O capítulo da sua antiga vida terminara, mas um novo, brilhante e cheio de esperança, estava apenas a começar. Mariana respirou fundo, ajustando a sua blusa solta que mal escondia a sua barriga de 6 meses. Estava diante das portas da sala de reuniões, prestes a enfrentar o conselho mais uma vez. Os últimos meses tinham sido um turbilhão de emoções e desafios, mas ela sentia-se mais forte e determinada do que nunca. Ao entrar na sala, os olhos dos membros do conselho focaram-se nela, alguns curiosos, outros céticos, alguns poucos abertamente hostis. Mariana ergueu o queixo, lembrando-se por que estava a lutar. Senhoras e senhores, começou ela, a voz firme. Estamos aqui hoje para discutir o progresso da Fundação Ferreira e a sua integração com as nossas operações corporativas. O zumbido de vozes que se seguiu foi interrompido pelo tom profundo de Manuel Guedes, o membro mais antigo do conselho. Mariana, compreendemos a sua motivação pessoal por trás deste projeto, mas desviar 30% dos nossos lucros para trabalho filantrópico é simplesmente irresponsável. Mariana sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a compostura. Não é filantropia, Manuel. É um investimento no futuro. Cada criança que ajudamos hoje torna-se um adulto produtivo amanhã. Além disso, os benefícios fiscais e o impulso na imagem corporativa mais do que justificam o investimento inicial. Continuou a apresentar números, projeções e estudos de caso de outras empresas que tinham implementado programas semelhantes com grande sucesso. Enquanto falava, Mariana podia ver alguns dos membros do conselho a ficarem interessados, a tomar notas, a trocar olhares pensativos. Mas a batalha estava longe de terminar. Durante horas, Mariana respondeu a perguntas, contrapôs argumentos e defendeu apaixonadamente a visão que ela e Diogo partilhavam. No final da reunião, estava exausta, mas satisfeita. Conseguira a aprovação para a fase inicial do projeto. Ao sair da sala de reuniões, Mariana encontrou a sua assistente, Sofia Ribeiro, à espera ansiosamente. Como correu? Perguntou Sofia, oferecendo uma garrafa de água. Mariana deu um gole agradecido antes de responder. Difícil, mas produtivo. Conseguimos a aprovação para a primeira fase. Sofia sorriu, genuinamente satisfeita. Ela fora uma das poucas na empresa a apoiar Mariana incondicionalmente desde o início. Isso é ótimo, Mariana. Ah, e antes que me esqueça, o advogado ligou. Ele quer marcar uma reunião para discutir o processo de adoção. O coração de Mariana exultou. Entre a sua gravidez e as batalhas corporativas, por vezes preocupava-se que o processo de adoção de Beatriz e Gonçalo pudesse ficar em segundo plano. Excelente. Marque para amanhã, por favor. E Sofia, obrigada por tudo. Sofia acenou, compreendendo o peso das palavras de Mariana. Sempre, Mariana. Ah, e não se esqueça que tem uma consulta pré-natal às 16 horas. Mariana olhou para o relógio, surpreendida com a rapidez com que o tempo passara.
Agradeceu novamente a Sofia e saiu apressadamente do escritório. No consultório médico, deitada na mesa de exame, enquanto a doutora Carla espalhava gel frio na sua barriga para a ecografia, Mariana finalmente permitiu que a tensão do dia se dissolvesse. Aqui está ele, sorriu a doutora Carla, apontando para o ecrã. O seu menino está a crescer forte e saudável. Mariana sentiu as lágrimas a formarem-se enquanto observava a imagem do seu filho, o filho de Diogo. Olá, pequenino, sussurrou ela. A mamã está a trabalhar muito para criar um mundo melhor para ti. Saindo do consultório médico com as últimas fotos da ecografia, Mariana decidiu fazer uma visita surpresa ao apartamento de Beatriz e Gonçalo. Embora agora passasse a maioria das noites lá, mantivera a sua quinta por razões práticas. Quando chegou, foi recebida por gritos excitados de Mariana, e o som de pezinhos a correrem na sua direção. Beatriz atirou-se para os seus braços enquanto Gonçalo, que recentemente começara a andar, cambaleou na sua direção com passos inseguros. Olá, meus amores, sorriu Mariana, abraçando Beatriz e pegando cuidadosamente em Gonçalo. Tenho uma surpresa para vocês. Mostrou-lhes as fotos da ecografia, explicando pacientemente a Beatriz o que cada forma sombria significava. Os olhos da menina brilhavam de fascínio. É o nosso irmãozinho, disse Beatriz suavemente, tocando na imagem com reverência. O coração de Mariana encheu-se de amor. Sim, querida. Ele é o teu irmãozinho. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Mariana sentou-se na pequena varanda do apartamento, a olhar para as luzes da cidade. Pousou a mão na sua barriga, a pensar em Diogo e no quanto ele teria adorado ver tudo isto. Estamos a conseguir, Diogo, sussurrou ela para a noite. Não é fácil, mas estamos a conseguir. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Mariana conciliava as suas responsabilidades corporativas com consultas médicas, reuniões com advogados de adoção, claro, o cuidado diário de Beatriz e Gonçalo. O processo de adoção foi especialmente desafiador. Apesar dos seus recursos financeiros e influência, Mariana enfrentou obstáculos burocráticos e questões sobre a sua capacidade de cuidar de duas crianças enquanto dirigia uma grande empresa e esperava outro bebê. Houve momentos de desespero, noites em que Mariana chorou silenciosamente na casa de banho, temendo não conseguir cumprir todas as suas promessas. Mas depois Beatriz mostrava-lhe um novo desenho ou Gonçalo dava alguns passos vacilantes na sua direção, e ela encontrava forças renovadas. Na empresa, a implementação da Fundação Ferreira enfrentava os seus próprios desafios. Alguns funcionários abraçaram a ideia com entusiasmo, enquanto outros resistiram. Mariana passou inúmeras horas em reuniões, negociações e sessões de planeamento. Mas lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, as coisas começaram a mudar. A Fundação Ferreira fez as suas primeiras doações, ajudando famílias em situações semelhantes às de Beatriz e Gonçalo. As histórias de sucesso começaram a acumular-se, e até os membros do conselho mais céticos tiveram de admitir o impacto positivo que estavam a ter. Então, numa manhã soalheira de primavera, Mariana entrou em trabalho de parto. Com Beatriz a segurar-lhe a mão e Sofia a cuidar de Gonçalo, ela deu as boas-vindas ao pequeno Tomás Diogo Ferreira. Segurando o seu filho recém-nascido, com Beatriz e Gonçalo a amontoarem-se para ver o novo irmão, Mariana sentiu uma onda avassaladora de amor e gratidão. A sua família não era convencional. Não era o que ela e Diogo tinham planeado originalmente, mas era perfeita. As semanas que se seguiram foram uma névoa de noites sem dormir, fraldas e ajustes. Mas, no meio do caos, houve momentos de pura alegria. Beatriz a ler histórias para Tomás, Gonçalo a dar beijos babados na testa do bebê, Mariana a observar os seus 3 filhos com o coração cheio de amor. E então, quase sem que ela se apercebesse, passaram um ano desde a morte de Diogo. Numa manhã de outono, Mariana deu por si em frente a um espelho, a preparar-se para uma visita importante. Tomás, agora com 2 meses, estava embalado nos seus braços, enquanto Beatriz, que acabara de fazer 5 anos, ajudava Gonçalo, agora com 2, a atar os atacadores. Estão todos prontos? Perguntou Mariana, a voz gentil mas firme. Beatriz acenou, pegando na mão de Gonçalo. Sim, mamã. Podemos ir ver o papá agora. O coração de Mariana doeu ao ouvir Beatriz chamar Diogo de papá. Era algo que a menina só começara a fazer recentemente, e tocava-a sempre profundamente. A viagem até ao cemitério foi silenciosa. Cada membro da pequena família perdido nos seus próprios pensamentos. Quando chegaram à sepultura de Diogo, Mariana sentiu uma onda de emoções a invadi-la. Olá, meu amor, disse ela suavemente, ajoelhando-se diante da lápide. Trouxemos a família toda hoje. Beatriz avançou, colocando um ramo de lírios, as flores favoritas de Diogo, na sepultura. Olá,
Papá, disse ela, a voz a tremer. Temos saudades tuas. Gonçalo, não compreendendo totalmente, mas sentindo o ambiente solene, aninhou-se mais perto de Mariana. Papá? Perguntou ele, apontando para a foto de Diogo na lápide. Sim, querido, respondeu Mariana, beijando o topo da sua cabeça. É o papá. Por alguns momentos, permaneceram em silêncio, cada um a absorver a presença dos outros e a ausência de Diogo. Então, Mariana começou a falar. Oh, Diogo, disse ela, as lágrimas a escorrerem livremente pelo seu rosto. Tanta coisa aconteceu neste último ano. Tantos desafios, tantas mudanças. Mas estamos aqui, meu amor. Estamos a conseguir. Contou-lhe sobre a Fundação Ferreira, como estavam a ajudar famílias e crianças por todo o país. Falou do processo de adoção, quase finalizado agora. Descreveu o nascimento de Tomás, nomeado em honra do pai que ele nunca conheceria. Tu mudaste as nossas vidas, Diogo, continuou Mariana, a voz a tremer de emoção. Deste-nos uma família, um propósito. O teu legado de amor e compaixão vive através de nós todos os dias. Beatriz, que estivera a ouvir atentamente, avançou e abraçou Mariana. O papá teria orgulho de nós, não teria, mamã? Mariana sorriu por entre as lágrimas, abraçando Beatriz de volta. Sim, querida. Tenho a certeza que ele estaria muito orgulhoso. Sentindo o momento emocional, Gonçalo juntou-se ao braço, envolvendo os seus pequenos braços na perna de Mariana. Tomás, como se sentisse o significado, permaneceu invulgarmente quieto nos braços da mãe. Ficaram assim por um longo momento, uma família unida pelo amor e pela perda, pela gratidão e pela esperança. Finalmente, Mariana levantou-se, ajustando Tomás nos braços. Está na hora de ir, crianças, disse ela suavemente. Temos muito trabalho a fazer. Ao afastarem-se da sepultura, Mariana olhou para trás uma última vez. Obrigada, Diogo, sussurrou ela. Por tudo. O sol de outono lançava um brilho dourado sobre o cemitério enquanto a família regressava ao carro. Mariana observava Beatriz a ajudar Gonçalo a saltar sobre poças de água, ouvia os arrulhos suaves de Tomás e sentia uma onda de determinação. O caminho à frente ainda estava cheio de desafios. Havia a fundação para dirigir, filhos para criar e um legado para defender. Mas Mariana Silva estava pronta. Com o amor de Diogo a guiar os seus passos e o amor dos seus filhos a fortalecer o seu coração, sabia que podia enfrentar qualquer coisa. Ao prender as crianças na cadeirinha de carro, Mariana olhou mais uma vez para o céu azul brilhante de outono. Estamos a conseguir, Diogo, pensou ela. Juntos, mesmo que não estejas aqui. Estamos a construir a família e o mundo com que sonhaste. E com isso, Mariana entrou no carro, pronta para enfrentar o próximo capítulo da sua jornada. Uma jornada de amor, família e de fazer a diferença no mundo. Uma jornada que Diogo começara e que ela agora continuava com todo o seu coração e toda a sua força. O carro afastou-se do cemitério, levando a família Ferreira, não convencional, não planeada, mas perfeitamente unida, de volta ao mundo que estavam a ajudar a tornar um pouco melhor a cada dia. E em algum lugar, Mariana tinha a certeza, Diogo estava a sorrir. Enquanto o carro deixava o cemitério para trás, Mariana olhou pelo espelho retrovisor para as 3 crianças no banco de trás. Beatriz estava quieta, perdida em pensamentos, enquanto Gonçalo já adormecera na sua cadeirinha de carro. Tomás, acordado e alerta, observava o mundo passar pela janela com olhos curiosos. Mamã, a voz de Beatriz quebrou o silêncio. Sim, querida, respondeu Mariana, encontrando o olhar de Beatriz no espelho. Achas que o papá Diogo está orgulhoso de nós? Mariana sentiu o coração transbordar de amor e emoção. Tenho a certeza que sim, Beatriz. Absoluta certeza. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Beatriz. Também acho que sim, disse ela suavemente. O resto da viagem foi passado num silêncio cúmplice. Quando chegaram a casa, Mariana sentiu-se preenchida por uma sensação de paz e propósito. Enquanto ajudava as crianças a saírem do carro, fez uma promessa silenciosa a si mesma e a Diogo: continuaria a construir a vida e o legado que ele iniciara. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Mariana sentou-se na varanda do seu apartamento, a olhar para as luzes da cidade. Pegou no diário de Diogo, que guardava por perto, e começou a folheá-lo. Os seus olhos pousaram numa passagem que ele escrevera pouco antes de morrer. O verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo impacto positivo que temos na vida dos outros. Espero um dia poder mostrar isto à Mariana, partilhar com ela a alegria de fazer a diferença. Mariana traçou as palavras com as pontas dos dedos, sentindo uma ligação profunda com o homem que as escrevera.
Eu entendo agora, Diogo, sussurrou ela para a noite. E prometo continuar o teu trabalho, criar a nossa família com amor e compaixão, e fazer a diferença que sempre quiseste. Com um suspiro satisfeito, Mariana fechou o diário. O futuro ainda continha muitos desafios, mas sentia-se pronta para os enfrentar. Com o amor dos seus filhos, a memória de Diogo e a sua determinação, Mariana sabia que podia superar qualquer obstáculo. Ao preparar-se para dormir, Mariana espreitou uma última vez para os quartos das crianças. Beatriz e Gonçalo dormiam pacificamente, e Tomás dormitava no seu berço. A sua família, o seu propósito, o seu legado. Boa noite, meus amores, sussurrou ela. Boa noite, Diogo, acrescentou, olhando para o céu estrelado através da janela. E assim, Mariana Silva terminou mais um dia na sua nova vida. Uma vida que nunca imaginara, mas que não trocaria por nada neste mundo. Uma vida de desafios, de amor e de fazer a diferença. Uma vida que honrava o legado de Diogo e criava um futuro brilhante para os seus filhos. Este capítulo encerrou-se, mas a história de Mariana e da sua família estava longe de terminar. Era apenas o começo de uma jornada extraordinária, cheia de amor, compaixão e propósito. Uma jornada que Diogo iniciara e que eles continuariam a escrever.